Será que um dia conseguiremos quantificar o valor das mães? Difícil. Esta mulher que gera, protege, nutre, agasalha, zela, acaricia, educa, orienta e oferece todo o amor aos seus filhos. A grande maioria cumpre o que planejou no plano maior, recepcionar seus descendentes, lembrando os valores adormecidos enquanto desencarnados, para que possam utilizar durante a encarnação. Allan Kardec aborda em sua obra, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, o mandamento honra a teu pai e a tua mãe, mostrando que o amor e o respeito são essenciais, tanto de mãe para filho, quanto de filho para mãe, cumprindo assim tudo que a caridade destina em relação ao próximo. Recordar este mandamento é cuidar constantemente de nossas mães, devolvendo a atenção e o amor incondicional, assim como fizeram e fazem ainda por nós, né? Então a gente deseja aí a todas as mães um feliz Dia das Mães e vamos analisar aqui qual é a missão das mães na Terra, Elaine. Nossa, que missão, né? Você vê que os próprios espíritos, né, falam no livro dos espíritos que a paternidade, e aí leia-se a maternidade, é uma verdadeira missão, né? Que missão de amor você receber no seu ventre, né? Você ceder o seu material orgânico, né, para gerar um novo ser e ainda se responsabilizar por encaminhar aquele novo ser, né, para acrescentar o que ele precisa para ter um bom desenvolvimento nessa encarnação, para ter um aproveitamento nessa encarnação, aparar as arestas, né, ou seja, tirar aquilo que ele tem de sobra e encaminhá-lo no caminho correto, no caminho do amor, no caminho do bem, do crescimento. Então, é uma missão e precisa ter muito amor. É, né? verdade. Porque quando a pessoa passa, né, ela muda, né? Eu acho que é uma vida dentro de outra vida. A pessoa, quando tem um filho, ela deixa de ser aquele ser que ela tinha sido até então e passa a ser um outro ser. E um ser comprometido, né, com o processo da criação divina. É uma coisa maravilhosa, né? E aí, Edson, analisar aí a missão destas mulheres. Então, para os homens é um pouco complicado tratar do tema e falar do tema, porque a gente não tem essa experiência, né? Mas eu, como tenho 2 filhos, eu pude acompanhar bem esse processo, né? E já com conhecimento espírita, inclusive, né? Então, eu pude analisar. Eu acho impressionante e fantástico esse processo. A Elaine falou bem, né? Um ser que está recebendo o outro no ventre. Então, se a gente for analisar o que acontece com a mãe no processo de gravidez, primeiro que a gente tem que entender que ela está com o espírito, né, ligado a ela lá no ventre, através, segundo os espíritos, através de um laço fluídico, né? Então, espiritualmente falando, ela está convivendo já desde o início com o outro ser do seu lado ali. E esse processo de desenvolvimento do feto vai fazendo com que esse espírito vá cada vez mais se enraizando ali, segundo os próprios espíritos se ligando, dizem, né? né? Se ligando ao útero, e ele está ali convivendo. Então eu fico imaginando, Cláudio, a experiência que é para a mãe, né? Este processo, por exemplo, fora do corpo. Tá? Porque enquanto você está, vamos assim dizer, acordado, né, num processo do dia a dia, ocupado com as tarefas do dia a dia, você se distrai com o mundo. Mas à noite, quando você deita, quando você dorme, você se desprende, né? Esse processo deve ser uma coisa assim impressionante, sabe? De você ver o seu futuro, né, filho ali, de você conviver com ele no plano espiritual. Aí você acorda no dia seguinte, meio que às vezes lembrando de coisas, né? É uma coisa que sabe que vai ficar grávida. Também, né? Com antecedência, porque tudo isso é meio que acertado, né? Eu fico imaginando, é um processo maravilhoso esse, sabe? E que tem que ser realmente valorizado, né? Tem que ser sagrado, na verdade, né? Ele tem que ser olhado pela humanidade de uma outra maneira. Porque você está dando oportunidade para que um outro ser venha, através de você, conviver. Aí você fala assim, bom, acaba no momento que o filho nasce?
Pelo contrário. Tem um ditado, né? Filho criado, trabalho dobrado. Já ouviu, Cláudio, esse ditado? Pelo contrário. Filho criado, trabalho dobrado, né? Porque o que acontece? Você vai falar assim, bom, a partir do momento que deu a luz e cortou o cordão umbilical, cortou os vínculos, mas pelo contrário, é aí que aumenta mais ainda, porque vem todo um outro processo, né? De amamentação, de acalento, da educação. É uma coisa que as pessoas esquecem, né? Quem educa, na verdade, ali no lar é a mãe, né? Porque os pais normalmente estão ocupados com... O pai sai cedo para trabalhar, volta de tarde... E quem fica com o filho ali? Hoje em dia tem até mudado um pouco essa realidade, né, nos modelos de família atual, né, Edson? Eu estou falando assim, eu estou falando do processo padrão, vamos assim dizer, né? O que seria natural. O da natureza em si. Mesmo que esses processos tenham modificado, o papel da mãe é fundamental na vida das pessoas. Não tenha dúvida, né? Você vê que a Maria Dolores, né, na prece que a gente ouviu, ela faz uma analogia que a mãe é um sirineu, né? O sirineu é aquele personagem bíblico que ajuda Jesus a carregar a cruz. Né? Então, a mãe realmente, eu achei fantástico essa analogia, porque realmente a mãe é aquela que ajuda você a carregar a cruz a vida inteira, não importa a sua idade, não importa a idade da sua mãe. Então, a gente vê mães de 80 anos, de 70, de 90, que continuam sendo mães, ajudando seus filhos a carregar as suas cruzes. E aí não carrega só a cruz do filho, é o do filho e da sua descendência, dos filhos dos filhos, né, dos netos. Então eu acho que é um comprometimento tão grande, né, com a espiritualidade, com Deus, com a criação, que a mãe é aquele espírito que realmente tem a sua vida dedicada para auxiliar, né, aqueles que estão ali na sua descendência, né? Agora, como entender aí honrar pai e mãe, Edson? Olha, Cláudio, se a gente for analisar diante de tudo que a gente já falou aqui, esse processo todo, né? Se as pessoas tivessem maior clareza do que acontece, de como é esse processo do reencarne, puxa, o espírito, né, para reencarnar não é tão simples assim. Tem toda essa condição aí, essa característica, né, até física, né, e espiritual também, né, do processo. Como é que você pode não honrar aquele que te deu a oportunidade de você estar vivenciando essa experiência? Sabe, uma mãe principalmente, né? A gente está falando mais de honrar pai e mãe, mas hoje a gente vai falar mais do papel da mãe, né? A mãe em si, poxa, que abriu mão, né? Que ficou ali os 9 meses nesse processo, e depois ainda dos 9 meses, mas todos esses anos todos de acompanhamento do filho. Como é que você pode não honrar? Uma coisa, você não honrar significa você ser uma pessoa desprovida de sentimentos, sabe, de honra, né, de princípios, de caráter. Não tem como não honrar. A gente tem muitos filhos que não falam nesse momento com a mãe, né? Então, aí são processos... Veja, a gente vai falar aqui do padrão, né? Quando foge... Então, quando foge do padrão, existem aí algumas outras coisas que a gente tem que analisar, né? O que acontece, tá certo? Quando um filho não honra o pai e mãe, com certeza ele vai responder por essas coisas no futuro, tá certo? A sua própria consciência vai cobrá-lo depois, né? Exatamente. Quando ele acordar, principalmente, né, para a realidade, ele vai falar, caramba... E olha, Cláudio, não é difícil acontecer de os filhos só reconhecerem o papel que a mãe e o pai tiveram nas suas vidas depois que são mãe e pai. Geralmente acontece esse processo, né? Enquanto você está ali nessa fase porque os pais são obrigação dos pais, como a própria Elaine colocou aqui, de educar, né? De colocar limites e por aí afora. Então, às vezes, os filhos ficam revoltados, tá certo? Porque querem fazer as coisas que os pais não deixam, ou então... querem coisas que os pais não têm condições de dar, então cria aquela revolta toda em função do que o mundo está colocando como ideal. Tá? Só que depois que essas pessoas têm seus filhos, é que eles vão perceber o que de fato o valor, né? A maioria, né? Eu falo assim, a maioria que passa por esse processo de rejeição ou de não honrar, tá certo? Só vão reconhecer depois. Né? Mas se a pessoa parar para pensar, se a gente fosse educado de forma diferente para entender esse processo, Cláudio, eu acho que dificilmente a gente teria esse tipo seriam mais raros, sabe? Esse processo aí de não honrar, né? De não validar, sabe? Essa coisa maravilhosa que é, né?
Eu fico imaginando a situação, por essas datas, por mais que você não queira lidar, elas acabam sendo importantes como marcos, né, na sociedade. Então, alguém que não fala com a mãe nesse momento, As reflexões, chega aí né? no Dia das Mães, e aí? E agora? Então, Cláudia, a gente lembrar que honrar pai e mãe é um dos 10 mandamentos de Deus, né, da lei mosaica. Por que houve essa preocupação de colocar isso como uma lei, né? Então, para nós espíritas, essa lei faz todo sentido quando a gente pensa na responsabilidade que esse ser ele teve ao doar aí o seu material genético, ainda que não tenha sido uma gravidez programada, ainda que essa mãe não crie esse filho, não eduque esse filho e coloque-o para adoção, ou que seja educado por uma avó, ainda que esse ser não seja aquele exemplo de mãe, né, que aquela pessoa imaginou ou precisa, nós temos que lembrar das leis, das vidas passadas, das sucessivas vidas que temos, né? Como o próprio Evangelho, né? Como Jesus disse, quem são, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quando a gente fala da família espiritual. Então, pelo simples fato da mãe ter permitido que você nascesse, né? Veja bem, pelo simples fato, a mãe foi o caminho de Deus para que você pudesse estar nessa reencarnação aqui. Você tem esse corpinho aí graças ao material genético que ela cedeu para você. Então, só por isso, honrar pai e mãe. Só por isso. Hoje a gente tem muitos lares que são chefiados por mães, né, mulheres. O espírito acaba pedindo por passar esta experiência, o espírito que eu falo no caso aí das mulheres? Olha, eu não... A gente sabe que existe lá no Livro dos Espíritos a questão da escolha das provas, né? Eu não imagino, Cláudio, sei lá, o espírito planejando passar por isso, né? Eu imagino assim, eles por exemplo, para que haja um processo de gestação, você tem que ter também a participação do pai, né? O pai Sim. tem que... senão não há um processo de gestação, tá? Naturalmente, o que a gente pode perceber, talvez, e aí fazendo uma analogia desse processo todo de desenvolvimento do espírito, é que aquele espírito em si ele está mais compromissado, talvez, com a missão. Tá? E ele é mais responsável por aquilo que vai acontecer. Principalmente na nossa sociedade, onde os pais largam, simplesmente abandonam, largam lá com a mãe, e as mães assumem, né? Até por esse papel todo que a gente está falando aqui, desse processo todo do sentimento que o filho gera na mãe, né? Na emoção e tudo. Então, eu diria que são espíritos que têm uma responsabilidade maior e um compromisso maior. E no meu modo de ver, inclusive, são espíritos mais... comprometidos? Não só comprometidos, eu diria preparados. Mais fortes, sabe? Espíritos que... determinados até. Uhum. Porque o pai simplesmente faz e se manda. Quer dizer, esse espírito aí, para mim, é um... Imaturo. É um... Sabe... Ele ainda está num processo de aprendizado de coisa. Porque, professor, você faz um filho, se quer você dar atenção para ele, você não tem um laço afetivo, não tem nada, quer dizer, o que você está fazendo no mundo, né? Isso é um absurdo. E isso não é... Isso é tão comum, Edson, né? Sim, é mais comum do que a gente imagina. Só que esses espíritos aí são espíritos simplesmente... Só querem prazer, né? Não estão preocupados com essas questões espirituais, seu desenvolvimento espiritual. É a irresponsabilidade, né? A gente vê hoje nas varas de família aí quantas ações de alimentos, a gente vê, assim, a coisa que eu acho mais triste é ver pai querendo guarda do filho só para não ter que pagar pensão. Ele não quer a guarda do filho porque ele quer cuidar, educar. amar. Não, é só para não pagar a pensão. É uma coisa assim... É ser humano, né? Aquilo que a gente vem falando aqui, a gente ainda é tão imperfeito, né? Porque desconhece essas leis que nós estamos falando. Então, de novo, dentro dessa questão, para mim, primeira coisa, Cláudio, um espírito que escolhe nascer como mulher, tem esse detalhe que a gente tem que olhar também, tá?
já é uma necessidade de um aprendizado que ele vai ter. Não é uma prova fácil, eu confesso. Não é, principalmente no mundo machista que a gente vive. É. Né? As mulheres sempre sofreram consequências ao longo da história, né? Então, reencarnar como mulher num mundo machista como o nosso já não é fácil. Primeira coisa. Segundo, assumir a responsabilidade da gestação, de gerar o filho e de amamentar. É uma outra circunstância que os homens não têm nem noção do que seja. O espírito que está vivenciando a vida num corpo masculino. Sim. Tá certo? Então, tem que ser super valorizado. Só por entender esses processos, a gente já deveria valorizar demais, sabe, o que está acontecendo, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo, para mim são espíritos preparados, são espíritos que vêm sabendo que vão, né, vivenciar essas experiências e, na verdade, a gente tem que enaltecer esses espíritos. Verdade. Do ponto de vista do plano espiritual, tá? Do ponto de vista do que está acontecendo. Aí você vai falar assim, mas tem mãe que gera e depois ou é a avó que cuida. Bom, aí cada um vai responder ali pelas suas ações, tá certo? A gente está falando de um processo que é o padrão, né? Quando a gente sai um pouco fora do padrão, a gente tem que analisar caso a caso. As pessoas tentam enquadrar, né? As coisas, mas caso a caso a gente tem que entender o que acontece naquele processo. Né? Tá? Mas que a gestação é uma missão maravilhosa. E eu acho, inclusive, Cláudio, que o espírito, né? Ele para se desenvolver, se ele não vivenciar essas experiências, ele não vai conseguir entender. Por exemplo, um espírito que só reencarne como homem, ele não vai... Como é que ele vai desenvolver a sensibilidade? Como é que ele vai desenvolver a emoção? Como é que ele vai desenvolver esse lado, né, afetivo, lado do acolhimento, esse lado do... Como é que ele vai desenvolver isso se ele não passar por essas experiências? Essa experiência, né? Ele sempre vai ficar olhando meio que, puxa, aquilo ali é assim, mas ele não está vivenciando aquilo. Então, para ele se desenvolver, ele tem que passar por essas experiências também. Quer dizer, eu estou falando tem que passar, parece que eu estou vaticinando, né? Mas eu acho que você não está errado de colocar dessa forma, porque assim, o próprio livro dos Espíritos, né, quando fala que o espírito não tem sexo, mas para que a gente possa evoluir, né, do átomo ao arcanjo, nós teremos que passar por todas as experiências, né? Então, vai chegar uma hora que nós temos que passar pela experiência, né, do feminino. Sim. Ou do masculino, mas nós temos que passar pela experiência do feminino. E na literatura espírita a gente vê relatos, até o próprio Chico Xavier, né, falou isso, que ele passou muitas encarnações como mulher, né, e então quantos espíritos às vezes reencarnam? Então a gente vê às vezes uma mulher mais embrutecida, porque vem de várias encarnações como homem, né? Então o espírito meio que está se adaptando ainda àquela nova situação, né? E a gente tem que passar por todas essas experiências realmente, né? Para evoluir. E a maternidade é justamente, o livro dos Espíritos coloca isso, que é através da maternidade que o espírito desenvolve sensibilidade, amorosidade, o altruísmo, dedicação, isso tudo que a gente está falando aqui, né? Sim.